Reforma da Previdência. Relator vai apresentar hoje na Comissão de Constituição e Justiça análise sobre emendas ao texto que foram feitas no plenário. PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência, avança. Senadores concluem sessões de discussão do texto, que agora também vai à Comissão de Constituição e Justiça. Setembro Amarelo e prevenção ao suicídio. Prédio do Senado iluminado e debate sobre o assunto na Comissão de Assuntos Sociais. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Um bom dia para você. O relatório da PEC principal da reforma da Previdência vai ser lido logo mais às 10 horas da manhã na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer do senador Tasso Gereissati foi elaborado depois da análise das 77 emendas apresentadas em plenário. E quem tem mais informações é a repórter Isabela Dutra, que conversa ao vivo conosco. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Então, a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer essa reunião extraordinária daqui a pouco, às 10 horas, para que o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, apresente, então, o parecer dele sobre as 77 emendas apresentadas em plenário. O senador acatou apenas uma emenda, considerada emenda de supressão, quer dizer, ela apenas retira um trecho do texto inicial e não altera o mérito da PEC principal. Isso significa que a PEC pode ser votada aqui no plenário do Senado e, se aprovada, ela pode ser imediatamente promulgada. Ela não precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Sobre a emenda acatada pelo senador, a PEC principal criava uma regra única sobre como incorporar gratificações de desempenho na aposentadoria de servidores que ainda têm direito à integralidade. Só que a medida foi criticada por gerar uma série de distorções. Ao acatar a emenda, o relator mantém o que vale hoje, há leis específicas, conforme a categoria do servidor, que já disciplinam como a gratificação de desempenho será incluída no cálculo da aposentadoria. O senador Tasso Gereissati comentou como será a reunião hoje aqui na CCJ. Só leitura do relatório, não tem discussão, não tem votação, e na próxima terça-feira nós faremos a votação aqui na comissão do relatório final da principal. A PEC paralela só começaremos a discussão depois de aprovado no primeiro turno a PEC principal. Então, Tiago, enquanto a PEC paralela tramita, a principal deve ser votada na terça-feira que vem, dia 24, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida no plenário. Esse vai ser o primeiro turno de votação. O segundo turno deve ser no dia 10 de outubro, depois de mais 3 sessões de discussão no plenário do Senado. E voltando a falar da PEC paralela, ontem os senadores concluíram as sessões de discussão do texto que facilita a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Vamos acompanhar o que ocorreu no plenário. A PEC foi criada para incluir pontos que não tinham consenso no texto principal. Como foram apresentadas emendas no plenário, a proposta volta para a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Proposta a emenda à Constituição número 133 de 2019 da CCJ, que permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios adotem em seus regimes próprios de previdência social as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da União. Modifica renúncias previdenciárias, prevê benefício da Seguridade Social à criança vivendo em situação de pobreza e dá outras providências, denominada PEC paralela da Previdência. E os senadores rejeitaram os nomes de Lauro Machado Nogueira e de Demerval Faria Gomes Filho para o Conselho Nacional do Ministério Público. O assunto repercutiu no plenário. É uma retaliação indevida, que lembra os piores momentos desta casa. Esta casa viveu momentos tristes de sua história. Presidente, sinceramente, eu espero que esses momentos tristes não estejam sendo recapitulados em que, sem razão nenhuma, esse plenário se utiliza de razões de retaliação ao membro do Ministério Público, simplesmente porque alguns membros desta casa não concordam com ele. Isso é um absurdo. É fato
que esta casa precisa aprender a rejeitar indicações. Mas chama atenção porque se abre agora um precedente interessante. Você pode fazer a rejeição, inclusive, de nomes com carreira compatível, com currículo invejável, com todos os requisitos para o cargo, fazer a rejeição porque politicamente assim se entendeu. É do jogo, tem que ser respeitado. Mas eu peço a Vossa Excelência que apele para a consciência, para a coerência, cancele essa votação. Vossa Excelência já sinalizou que não vai mais fazer essas leituras, mas cancele essa e dê seguimento. Vai engrandecer a sua gestão. Essa casa tem a função de apreciar. Porque nós temos uma outra alternativa. Faz uma PEC e diga que o voto tem que ser obrigatório, que não pode ser desse jeito, que eu sou obrigado a votar em A, que eu sou obrigado a votar em B. Então, esta história de repudie o resultado, tudo bem, pode repudiar. Mas isso é prerrogativa dos senadores, no voto secreto, votar de acordo com o seu entendimento. Então fica parecendo que essa votação aqui foi obscura, que foi um complô, foi um voto. Cada um votou do jeito que quis. O senhor Lauro teve 60, infelizmente teve 24 não e 36 sim. Foi a vontade, 24 sim, 36 não. Foi a vontade soberana do plenário. Davi Alcolumbre também leu o nome dos senadores indicados para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O colegiado deve ser instalado nos próximos dias. Tiago. Obrigado pelas informações, Isabela. Agora vamos conferir o que está programado para outras comissões do Senado nesta quinta-feira. Vamos ver aqui no telão. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer 2 reuniões hoje. A primeira, às 9 horas, para exame de projetos. Um deles obriga o poder público a divulgar fotografias de pessoas desaparecidas nos intervalos da programação das emissoras de televisão por pelo menos 1 minuto. Já às 2 da tarde, a CDH vai fazer um debate sobre a Previdência e o trabalho, com foco na previdência dos guardas municipais, vigilantes e agentes de trânsito. Audiência pública também na Comissão de Meio Ambiente às 10 horas. Lá o tema é o papel de áreas protegidas no Brasil para territórios comunitários e, além disso, a geração de renda e conservação da biodiversidade. Outra audiência pública, também às 10 horas, vai discutir a medida provisória 889. Essa MP permite novas possibilidades de saque do FGTS, como o saque aniversário, e disponibiliza o saque integral do PIS/PASEP. Às 10 horas está prevista a reunião da Comissão de Relações Exteriores. Na primeira parte haverá sabatina de embaixadores. Luiz Antônio Balduino Carneiro, indicado para a Colômbia, e José Amir da Costa Dornelles para a Indonésia. Na segunda parte, os senadores examinam textos de acordos firmados pelo Brasil. Um deles é o que cria a Fundação Internacional União Europeia e América Latina e Caribe, assinado em São Domingos, República Dominicana, em 2016. A missão da entidade é ajudar a fortalecer e promover a associação estratégica entre os países participantes, incentivando a elaboração de estudos e fomentando a participação do setor acadêmico e das respectivas sociedades civis. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu em audiência pública nesta quarta-feira o Fundo Amazônia. Por meio desse fundo, são captadas doações para combate ao desmatamento e conservação das florestas no bioma Amazônia. O tema ganhou destaque após a crise das queimadas na floresta e discordâncias com a política ambiental do governo Jair Bolsonaro levarem à suspensão de doações da Noruega e Alemanha. O vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade lembrou que os 2 países respondem juntos por mais de 90% do total do fundo, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. João Paulo Capobianco ressaltou que o fundo corre riscos. Comprometer o fundo com acusações levianas, sem prova, é um crime de lesa pátria. Porque nós estamos retirando de uma região que precisa de recursos, uma região que necessita de investimentos, um valor a fundo perdido. Eu vou repetir essa palavra sempre, a fundo perdido.
Durante a audiência, alguns parlamentares lembraram que o fundo já enfrentava dificuldades, como a extinção do Conselho Orientador, responsável por definir a destinação dos recursos e os questionamentos por parte do governo federal sobre a gestão do fundo. O senador Fabiano Contarato fez duras críticas ao governo. Quando você vê que o governo federal acaba com o plano de combate ao desmatamento, quando você vê que ele acaba com a Secretaria de Mudanças Climáticas, quando ele vê que acaba com o Departamento de Educação Ambiental. Então, esse governo não está proibindo, reprimindo ou punindo. Muito pelo contrário. Ele está enfraquecendo o IBAMA, o ICMBio. O senador Zequinha Marinho ponderou que o funcionamento do fundo necessita de alterações. Eu, particularmente, não daria essa destinação a esse dinheiro, certo? Queria, através dos estados, buscar resultados. Porque se eu começar a distribuir dinheiro para o fulano, para o Beltrano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... eu sei que o IBAMA precisa para fazer isso, fazer aquilo. Meu amigo, paciência. Mas o senador Paulo Rocha ressaltou que o fundo não é só para combater queimadas e lembrou a importância da Amazônia. A política, os políticos, os governos, etc., ele tem que ver a Amazônia como uma solução do desenvolvimento do país e não um problema. Se pensar em todos os materiais que hoje a humanidade precisa, está lá na Amazônia. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Assunto difícil de se falar, mas que exige informação, prevenção e políticas públicas. O tema foi debatido na Comissão de Assuntos Sociais. Fora do Congresso Nacional, cúpula amarela em apoio à campanha nacional de prevenção ao suicídio. Dentro da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, 1 minuto de silêncio. Para que a gente emita boas vibrações, boas energias para esses nossos irmãos e irmãs. 1 minuto de silêncio. Na sequência, especialistas falaram sobre as estatísticas de suicídios. E os números impressionam. Adolescentes e jovens negros têm mais chance de cometer suicídio no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. Entre os 10 e 29 anos, é 45% maior entre jovens que se declaram pretos e pardos do que entre brancos, isso em 2016. Entre jovens e adolescentes negros do sexo masculino, a chance de suicídio é 50% maior neste grupo do que entre brancos da mesma faixa etária, o que aponta alguns dos elementos que vulnerabilizam a saúde mental, como preconceito, discriminação e racismo institucional. Esses são os números do Brasil: 12 mil suicídios, 1.000 suicídios por mês, 32 a cada dia, e isso é subnotificado. Nós matamos 65 mil brasileiros por ano, basicamente, e 12 mil são mortos por suicídio. Então, talvez o homicídio seja muito mais uma questão de saúde pública. Isso não implica que o suicídio também não deva ser. Se você somar acidentes, homicídio e mortes decorrentes de guerras, não gera o número de suicídios no mundo. Então, esse assunto não é um assunto menor. Os transtornos mentais, como a depressão, representam mais de 90% das causas de suicídios. O pedido aqui é de políticas públicas, orçamento, para garantir a informação e a prevenção. Dependendo do tamanho da cidade, teria que ter ambulatórios para tratar depressão, tratar psicose, transtorno bipolar, borderline, álcool e drogas. Então, não tem como a gente diminuir suicídio sem tratar transtorno mental. Quando nós começamos a tratar a AIDS como uma política pública brasileira, com recursos garantidos, recursos orçamentários garantidos. É isso que nós do Ministério Público entendemos que é necessário fazer com relação ao suicídio. A presença de um CAPS reduz em 14% os índices de suicídio. E o orçamento para criar um CAPS é de apenas R$200 mil. E o que fazer? O que dizer para quem precisa de ajuda? Não é fraqueza você pedir ajuda. Demonstrar a necessidade de suporte. Não é fraqueza, não é vergonha, não é humilhação. Abrace seu filho, converse com ele. Pergunte como está se sentindo, observe, demonstre seu afeto. Isso aqui realmente é um grande problema hoje. Era para ser a solução, mas virou um problema, o celular. 13 anos de idade. Eu tomo conta da casa, meus pais saem para trabalhar, e já pedi à noite para que as professoras conversem com eles, para quando eles chegarem em casa, me dar atenção, não ficar olhando para o celular, tanto ele quanto ela.
Esse é o problema. A exposição Tesouros do Tocantins, que apresenta artesanato feito com produtos nativos da região, já está aberta ao público e vai até sexta-feira no espaço Ivandro Cunha Lima do Senado. A inauguração foi nesta quarta-feira e contou com a presença dos senadores Eduardo Gomes e Cátia Abreu, que são do Tocantins, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O capim dourado do jalapão, o coco do buriti e sementes de frutas silvestres são destaques nos artesanatos expostos na mostra Tesouros do Tocantins no Senado. Pequenos e microempresários do estado expõem os seus trabalhos até o final dessa semana na casa. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o encontro é importante para destacar a colaboração do Tocantins na cultura e economia do país. Vocês, artesãos, são responsáveis por essa festa. E a nossa parte, como cidadão e como homem público, é fazer a promoção dessa cultura e dessa arte. E eu não tenho dúvida que milhares de brasileiros e estrangeiros passarão aqui nos próximos dias. E a partir do exemplo de Tocantins, de toda essa riqueza que está sendo apresentada nessa exposição, a gente vai poder difundir a cultura e a tradição, especialmente de vocês que constroem a história do estado do Tocantins e ajudam o Brasil. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho do colegiado para o biênio 2019-2020. A presidente da comissão, senadora Zenaide Maia, fala sobre o assunto na nossa entrevista de hoje. Olá! A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher aprovou o plano de trabalho para o biênio 2019-2020. Quem vai contar para a gente o que a comissão vai fazer nesses 2 anos é a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é presidente da comissão. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela presença. Obrigada. É sempre bom a gente dar visibilidade. A gente sabe que essa comissão mista é de uma importância fundamental. Ela é formada por 11 senadores e senadoras, que não são só as mulheres que participam. A gente tem homens também na nossa comissão e 11 deputados e deputadas federais. E essa comissão, ela não é uma comissão deliberativa, mas ela tem uma função grande junto com o Observatório da Violência, que é outra coisa que aqui o Senado tem e que eu já entrei em contatos, eu quero fazer juntar mais isso. Eles não dão só o diagnóstico, a estatística da violência, mas eles já têm um mapa, muitas vezes, das causas. Então, a gente precisa dar mais visibilidade a esse observatório. Mas, praticamente, o que a gente faz com essa comissão, a gente pode fazer muita coisa. O que eu já propus nesse plano, além de requerimentos de audiências públicas, como ela não é deliberativa, mas uma coisa que a gente já vai fazer, nós vamos pegar todos os projetos de lei que estão em tramitação no Senado e na Câmara e nós vamos fazer audiência pública sobre esses projetos de lei relacionados às mulheres. Ela não é deliberativa, senadora? Ela não é deliberativa. Ela é consultiva? Qual é o papel dela dentro da estrutura legislativa? E ela pode, por exemplo, convidar autoridades, pedir informações aos estados, não pode deliberar um projeto de lei. Ela pode propor um projeto de lei e fazer audiências públicas para ajudar nesse projeto de lei ser aprovado. Então, é isso que eu estou propondo. Outra coisa, a gente reuniu queremos fechar com a Procuradoria da Mulher, que é a deputada Rose de Freitas, e também a Secretaria da Mulher, porque a Câmara tem mais órgãos, né? Nós temos uma comissão mista de defesa dos direitos das mulheres lá, nós temos uma secretaria e temos uma procuradoria também. Então, a gente vai unir as forças e procurar, por exemplo, eu já autorizei a comissão, inclusive a gente tinha problema de estrutura física, porque a comissão mista do Senado, todas é um ambiente só, mas no meu gabinete é um gabinete grande, e eu já separei uma sala, já está lá equipada, com comissão mista de combate à violência contra a mulher, para facilitar o nosso trabalho. E digo o seguinte, apesar de não ser deliberativa, nós vamos estar muito presente, nós vamos defender, vamos visitar a Casa das Mulheres Brasileiras, nós vamos trabalhar junto com os estados. Sabe o que é que eu tenho um interesse grande, eu digo?
cada estado e grandes municípios, nós vamos saber com as deputadas quais são as instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos que trabalham nesse mesmo tema, mas que estão sobrepondo o mesmo trabalho sem nenhuma ter uma notícia uma das outras. Isso é uma coisa Como que se pode construir uma rede de colaboração entre essas instituições? Porque cada um tem suas experiências. Por exemplo, eu tive no Ministério... O que é a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é aquela casa que acolhe a mulher vítima de violência. E que nós temos poucas. Inclusive, eu soube aquelas que têm endereço reservado, né? O endereço não é público. E que aqui em Brasília tem uma, eu soube que está interditada por falta de recursos. Que tem psicólogo, que tem médico de plantão, que acolhe a mulher vítima da violência. E as crianças também, né? E as crianças, a família, porque na verdade a violência é a família. Não existe violência da mulher para não ser da família. E dizer um trabalho também, Renato, que a gente tem uma preocupação. Por exemplo, o Ministério, a juíza do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que é responsável pela violência contra a mulher, ela já ganhou prêmios porque ela consegue reintegrar o agressor, na sua grande maioria. A gente sabe que a maioria dos agressores, eles têm, se você fizer um trabalho, reintegra, reforma aquela família, tirando dos psicopatas, que tem uma percentagem, e esse tem que a gente avaliar e tudo. Então, o que é que acontece? Mas a senhora não acredita que a ótica do legislador é sempre para endurecer a punição ao agressor, ao invés de reintegrar? Não, a gente tem que endurecer a punição, principalmente do feminicídio. A gente conseguiu em 2015 que o feminicídio consideramos um crime hediondo, e mesmo assim a gente não diminuiu a violência. Não estou dizendo uma percentagem com estudo que um grupo que eu nem sabia que o Rio Grande do Norte tinha, que esse Ministério Público ela é rigorosa no cumprimento da Lei Maria da Penha. Muito rigorosa, mas ela descobre nas conversas, não obrigando. Obrigatoriamente ela já separa, já dá aquela proteção, a medida protetiva. E depois ela começa a ouvir os dois lados e ela descobriu que consegue reintegrar esse homem, que a maioria da violência é homem, mas eu queria dizer, como médico, eu vi mulher. O desafio é tornar isso política pública, política né? Pública. De alcance. De alcance para ver se alguém daqueles que começou com violência verbal, com violência psicológica, porque é claro que a violência física mesmo, e eu acho que ninguém nem tenta, mas a violência verbal, aquilo de tirar a autoestima da mulher, que eu como médica vi muito isso, a autoestima. A pessoa que pratica violência, ela começa tirando a autoestima, porque ela transforma a vítima num culpado, que é o que a gente vê. Mas existe esse trabalho no Rio Grande do Norte com aquela violência psicológica, ou aquela violência que tira a autoestima. Aquilo ali, elas têm tentado recuperar. Claro que a violência física, dificilmente, quando chega na violência física, é muito difícil saber a recuperação. Pois é, senadora, o último Atlas da Violência mostrou que 39% dos assassinatos de mulheres acontecem dentro de casa, né? Qual é a política pública que entra na casa das pessoas e pode levar segurança para essas mulheres? Só tem uma saída na prevenção. Nós temos uma lei, uma legislatura Maria da Penha mais moderna do mundo. A gente não tem a efetividade real dela, porque muitas vezes não consegue as medidas protetivas. O estado do Rio Grande do Norte tem 2 delegacias de mulher. O estado todo, uma em Natal, que não funciona 24 horas, ou seja, a legislação é avançadíssima, moderna, mas está faltando aplicabilidade. E a gente tem que estar em cima disso, e para isso precisa de emendas. É uma coisa que eu estou chamando a atenção dos parlamentares. Vamos ter um olhar diferenciado, porque a mulher, além da violência que já existe por igual de homens e mulheres, que são as das ruas, ela ainda tem essa de casa. A única coisa que, por exemplo, o feminicídio é facílimo. No instante chega ao criminoso, né? Porque normalmente é alguém do ciclo social, o marido, o ex-marido, o ex-namorado, mas a gente sabe que também nessa violência precisa
da educação. Por isso que a gente já tem projeto de lei, incluindo no currículo da educação básica e fundamental, a Lei Maria da Penha. Porque nós temos que educar, porque a gente sabe que a gente tem uma sociedade machista. A gente vê a própria educação da mulher achar que o filho, ele pode deixar, ele não tem a obrigação de fazer os mesmos deveres da filha. Isso cria aquela impressão, que ele pode só porque é homem. E nós já fomos massacrados demais, gente. Nós levamos 300 anos para poder estudar, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa comissão, a gente assumiu todos um compromisso, que a gente vai dar as mãos e que vai fazer o máximo. E outra coisa, nós não vamos deixar ninguém adormecer. A mídia, nós vamos estar lá toda semana. Nós aprovamos já 10 requerimentos de audiências públicas. 10 requerimentos hoje, aprovamos o plano e as audiências públicas. Porque nós precisamos dar visibilidade. Foi dando visibilidade a essa violência que a maioria das mulheres conseguiram denunciar. Porque nem isso elas fazem. Eu trabalhei em pronto-socorro, eu peguei... A coisa mais rara era ter um plantão de final de semana que não tivesse uma mulher agredida. Agredida fisicamente. Você imagina, para levar pronto-socorro é porque não era uma coisa tão simples. Não era, como a gente diz, um tapa, não era um empurrão. Era uma coisa que eu precisava suturar, ou às vezes muito mais. Então, aquilo ali, e naquela época, dificilmente elas queriam denunciar porque diziam que voltavam para casa. Por isso que essa medida protetiva, dada imediatamente, eu fui uma das testemunhas. Porque ela dizia, mas doutora Zenaide, como vou denunciar? Se eu voltar para casa, se ele souber que eu denuncio, ele vai me matar. Então, isso são coisas simples, medidas simples que a gente aprovou o projeto de leis, e é isso que a gente tem. A gente só tem uma certeza, que só endurecer a pena não resolve. Nós temos que construir uma sociedade que respeite, e eu digo sempre, nós mulheres lutamos todo dia pelo respeito. E esse respeito, a gente já começa a lutar dentro da nossa casa. Olha, por exemplo, nós temos 30% de cotas aqui, já vimos senadores querendo tirar isso. Os 30%. Você 30% de cota para participação feminina nas eleições. Nas eleições. 30% dos candidatos tem que ser mulher. Das tem que ser mulher. Tem que ser mulher. E eles queriam tirar isso, porque com isso, quer queira, quer não, e a gente não está falando, eu não estou falando em causa própria, que a gente não entra, o que está aí não tem isso aí, mas a gente sabe que precisa estimular. Nós, mulheres, quando estão nos dando oportunidade com processos seletivos, nós já estamos praticamente em pé de igualdade, apesar de ter perdido anos sem poder nem estudar. Mas hoje, se você olhar os cursos de medicina, os advogados, o que depende, as promotoras, as juízas, nós estamos em pé de igualdade, mesmo com todas as dificuldades. Agora, nos poderes de comando, nós estamos bem aquém. Então, nós precisamos estar presente na política. Por isso que eu queria aproveitar e dizer o seguinte, está aqui Zenaide, que chegou aqui ao Senado, está assumindo essa presidência em defesa de, pelo menos, de todos os brasileiros. Mas, quando a gente defende mulher, está defendendo mais de 50% da população brasileira. Então, o que é que fez Zenaide vir para cá? Eu, como médica, secretária de saúde, eu podia ajudar um número limitado de pessoas. Nós só podemos ajudar nosso estado, nosso município e esse país através da política, gente. Então, não é fácil para a gente, porque eu queria muito, se fosse como médica, eu já estava perto de me aposentar, mas agora eu estou trabalhando 4 expedientes, mas por uma causa justa, em defesa das mulheres, em defesa dos homens também. Eu sempre digo que a gente tem que ter homens, por isso que a gente fica feliz quando a participação nessa comissão mista de combate à violência contra a mulher, nós temos vários homens também. Senadora, muito obrigada pela entrevista.
Projeto que muda regras eleitorais é votado na Câmara dos Deputados e segue para a sanção presidencial. Depois que o Senado examinou a proposta na terça-feira e retirou muitas mudanças aprovadas pelos deputados na primeira fase, a Câmara reexaminou a matéria em menos de 24 horas e manteve parte do texto original enviado ao Senado, como a autorização para usar recursos públicos na construção de sede partidária, a anistia a multas eleitorais e a volta do tempo de propaganda partidária em rádio e TV. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV.